Você já reparou como a cor e a textura dos seus lábios podem revelar sinais sutis de como anda a oxigenação do seu corpo? Lábios com tonalidade azulada, arroxeada ou mesmo muito pálida indicam que a hemoglobina no sangue está transportando menos oxigênio do que deveria. Isso acontece porque, ao contrário de outras áreas, os capilares labiais são muito superficiais, o que faz com que qualquer redução na saturação de oxigênio se manifeste visivelmente na coloração e na firmeza da pele fina dos lábios. Quando a oxigenação cai, o sangue que chega à periferia contém uma maior proporção de hemoglobina desoxigenada, que tem cor escura. Essa hemoglobina escura se acumula nos capilares labiais, criando o que chamamos de cianose periférica. Além da cor azulada, você pode notar que a textura dos lábios muda. Ficam mais frios ao toque, rígidos e, em casos mais graves, podem apresentar pequenas rachaduras ou fissuras que demoram a cicatrizar. Essas alterações não são apenas estéticas, são sinais de que seus pulmões ou seu sistema circulatório podem não estar entregando oxigênio suficiente às extremidades do corpo. Entre os fatores que reduzem a oxigenação e levam à cianose estão doenças respiratórias como doença pulmonar, obstrutiva crônica e fibrose pulmonar, insuficiência cardíaca direita, que provoca acúmulo de sangue venoso no corpo e até mesmo anemia severa, pois há menos hemoglobina disponível para transporte. Ambientes de alta altitude, onde o oxigênio atmosférico é menor, também podem desencadear essa mudança na coloração dos lábios, especialmente em pessoas não aclimatadas. Além disso, vasoconstritores menos como o tabaco, bebidas muito geladas ou medicamentos para pressão dificultam o fluxo sanguíneo nos capilares, intensificando o fenômeno. Observar seus lábios ao acordar, após uma caminhada ou mesmo em repouso, pode fornecer informações valiosas. Lábios saudáveis têm tom rosado uniforme, textura macia e retornam rapidamente ao normal se você pressiona-los suavemente como o dedo. Sinal de preenchimento capilar adequado. Se a palidez ou o arroxeamento persistirem por mais de 2 minutos após a pressão, isso indica má perfusão ou baixa saturação de oxigênio. Esses sinais exigem atenção. Converse com seu médico para avaliar função pulmonar, performance cardíaca e até realizar exames de sangue para medir a saturação de U e o hematócrito. Entre os múltiplos fatores que podem levar à cianose, essa coloração azulada ou arroxeada nos lábios, destacam-se as doenças pulmonares crônicas, como doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose pulmonar. Nesses quadros, a capacidade dos alvéolos de trocar oxigênio pelo dióxido de carbono fica comprometida, reduzindo a saturação de U no sangue arterial. Como resultado, chega menos oxigênio às extremidades e a hemoglobina desoxigenada, de tonalidade escura, acumula-se nos capilares labiais, evidenciando a cianose. A insuficiência cardíaca direita também contribui significativamente. Quando o ventrículo direito não consegue bombear o sangue adequadamente para os pulmões, há retenção de sangue venoso em todo o corpo. Esse acúmulo aumenta a pressão venosa nas veias periféricas, desacelera o fluxo sanguíneo e favorece a dessaturação local. Nos lábios, isso se traduz em tonalidade arroxeada, textura mais fria e, em casos mais graves, aparecem pequenas fissuras pela fragilidade da pele fina. A anemia severa, por sua vez, reduz o número de hemácias disponíveis para o transporte de oxigênio. Mesmo que a saturação de cada hemácia seja normal, a quantidade total de oxigênio transportado cai, e os tecidos periféricos sofrem hipóxia relativa. Como os capilares labiais são pouco profundos, essa redução no transporte torna-se visível na cor dos lábios. Ambientes frios e o consumo de substâncias vasoconstritoras, menos como o tabaco ou bebidas geladas, provocam o estreitamento dos vasos sanguíneos periféricos. Esse fechamento dos capilares diminui o fluxo de sangue e agrava a dessaturação local, acentuando a coloração escura nos lábios. Em altitudes elevadas, a pressão parcial de oxigênio no ar é menor.
E sem aclimatação adequada, o organismo não consegue manter a saturação normal, causando cianose transitória ou persistente em pessoas sensíveis. Para prevenir esses episódios, é fundamental controlar as doenças de base. No caso de doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose pulmonar, siga estritamente a prescrição de broncodilatadores e faça fisioterapia respiratória regular, fortalecendo os músculos da respiração e melhorando a troca gasosa. Em pacientes com insuficiência cardíaca direita, o ajuste de diuréticos e o acompanhamento clínico para otimizar o débito cardíaco reduzem a retenção venosa e melhoram a perfusão periférica. Evite o tabagismo e minimize a exposição ao frio intenso. Use protetores labiais, gordurosos e um cachecol bem ajustado para manter o calor local. Prefira bebidas em temperatura ambiente e, se precisar de algo refrescante, deixe o líquido amornar antes de beber. Em viagens a grandes altitudes, faça aclimatação gradual. Suba aos poucos, descanse em altitudes intermediárias e use oxigênio suplementar quando indicado por um profissional de saúde. Manter-se hidratado é outro pilar de prevenção. A água ajuda a manter o volume intravascular e a fluidez do sangue, facilitando a circulação nos capilares labiais. Suplementos como o ômega-3, presentes em sementes de chia e linhaça, melhoram a viscosidade sanguínea e a função endotelial, favorecendo a perfusão. Complexos de vitamina B e ferro, sob orientação médica, corrigem deficiências que comprometam a produção de hemácias e a capacidade de transporte de oxigênio. Com esses cuidados, tratamento adequado das doenças crônicas, proteção contra frio e substâncias vasoconstritoras, hidratação constante e suplementos quando necessários, você reduz significativamente o risco de cianose labial e garante que seus lábios mantenham a coloração rosada, sinal de boa oxigenação e circulação. A hidratação adequada é fundamental não apenas para o equilíbrio geral do organismo, mas também para manter o fluxo sanguíneo nos capilares labiais, evitando a estase que provoca a cianose. Beba pelo menos 30 ml de água por quilo de peso corporal por dia, ou seja, cerca de 2 litros para quem pesa 65 kg, distribuídos ao longo do dia em pequenos goles. Durante as refeições, intercale cada garfada com um gole de água para ajudar na digestão e manter o volume intravascular estável, o que favorece a perfusão periférica. Além da água pura, bebidas isotônicas caseiras, preparadas com 1 litro de água, uma pitada de sal não refinado e suco de meio limão ou laranja ajudam a repor eletrólitos, sódio, potássio e magnésio, sem sobrecarregar o sistema cardiovascular. Esses minerais são essenciais para a função celular no endotélio e para a regulação do tônus vascular. Do ponto de vista nutricional, alguns suplementos podem reforçar ainda mais a circulação nos pequenos vasos dos lábios. Ômega-3, PEI. Do 1 grama ao dia de óleo de peixe de alta qualidade melhora a fluidez do sangue, reduz a agregação plaquetária e aumenta a produção de óxido nítrico endotelial. Em estudos, idosos suplementados por 12 semanas apresentaram diminuição da viscosidade sanguínea e melhor preenchimento capilar. L-arginina, 2-3 gramas diárias deste aminoácido precursor de óxido nítrico auxiliam na vasodilatação, especialmente em pessoas com função endotelial reduzida. Deve ser usada sob orientação, pois pode interagir com medicamentos hipertensivos. Vitamina C, 500 mg ao dia, fortalece as células endoteliais e favorece a regeneração do colágeno da parede vascular, melhorando a resistência dos capilares labiais a pequenas lesões e fissuras. Complexo BB6, B9 e B12. Esses componentes reduzem níveis de homocisteína, um aminoácido que em excesso danifica o endotélio e prejudica a microcirculação. Coenzima Q10, 100 mg ao dia, melhora a função mitocondrial das células endoteliais e pode aumentar a produção de óxido em até 20%. Segundo ensaios clínicos em idosos com insuficiência cardíaca leve elevado ao quadrado,
Para os lábios, especificamente, mantenha a pele sempre hidratada. Use hidratantes labiais à base de manteiga de karité, óleo de coco ou lanolina, aplicando a cada 2 a 3 horas, sobretudo em ambientes secos ou com ar condicionado. A barreira lipídica preservada evita pequenas fissuras que poderiam agravar a perda de calor e agravar a vasoconstrição local. Em dias frios ou com vento forte, além do hidratante, proteja os lábios com um lenço ou cachecol e prefira ambientes com umidificador doméstico, mantendo a umidade relativa entre 40% e 60%. Isso reduz a evaporação transepidérmica e mantém o fluxo de água da epiderme, reforçando a barreira protetora contra a dessaturação periférica. Por fim, lembre-se de revisar seus exames periódicos de ferro e hemograma completo. Se houver anemia por deficiência de ferro ou vitaminas, o transporte de oxigênio estará comprometido mesmo com boa perfusão. Corrigir esses quadros com suplementação adequada, por exemplo, 40-6, 0 mg de ferro elementar ao dia, vitamina C concomitante para melhorar a absorção e acompanhamento médico, garantirá que cada hemácia chegue bem saturada ao leito capilar. Para incorporar todas essas práticas de forma consistente e avaliar seus efeitos nos lábios e na circulação. Siga este plano de 4 semanas. Semana 1, menos avaliação e ajustes iniciais logo pela manhã e ao final do dia. Observe a cor e a textura dos seus lábios. Pressione suavemente por 2 segundos e libere, conferindo se o retorno ao tom rosado é rápido. Registre essas observações num diário simples. Durante o dia, mantenha uma garrafa de água sempre ao alcance e beba pequenos goles a cada meia hora, totalizando cerca de 30 ml por quilograma de peso corporal. Aplique hidratante labial à base de manteiga de karité a cada 3 horas, especialmente antes de sair de casa ou usar ar-condicionado. Se já faz uso de suplementos ômega 3, L-arginina, complexo B, vitamina C e CoQ10. Anote o horário de ingestão para garantir consistência e evitar interações com as refeições. Semana 2, menos monitoramento e reforço nutricional. Agende uma avaliação de hemograma e perfil de ferro, homocisteína e marcadores inflamatórios. Enquanto aguarda resultados, aumente temporariamente a ingestão de alimentos ricos em ferro e vitamina C. Menos como folhas verdes escuras combinadas com laranja ou morango, para otimizar as reservas antes de iniciar qualquer suplementação adicional. Continue hidratando-se e usando o hidratante labial, mas adicione ao ritual da manhã um copo de água isotônica caseira, 1 ml de água, pitada de sal não refinado e suco de meio limão. Registre variações na cor dos lábios antes e após cada uso. Semana 3, menos introdução de ferramentas de feedback se possível. Utilize um espelho de aumento para inspecionar pequenos detalhes dos lábios e um aplicativo de fotofeedback ou simplesmente tire fotos diárias no mesmo horário e compare. Para documentar a evolução da coloração e textura. Acrescente ao diário a medição da saturação de oxigênio por um oxímetro de dedo 3 vezes ao dia, ao acordar, ao meio-dia e ao entardecer. Correlacione esses valores com as observações labiais. Caso use L-arginina, reporte qualquer sensação de palpitação ou alteração de pressão ao seu médico para ajustar a dose caso necessário. Semana 4, menos consolidação e autonomia, revise todo o seu registro de um mês. Cor labial, tempo de retorno ao rosado, frequência de fissuras, volume de hidratação, uso de hidratante e valores de oximetria. Identifique padrões. Por exemplo, se a proteção labial, antes de sair ao frio, melhorou o retorno capilar, ou se a isotônica matinal aumentou sua energia sem alterar a pressão. Com base nisso, estabeleça uma rotina simplificada. Manhã, 500 ml de água seguida de isotônico caseiro. Exame rápido, de oximetria e aplicação de hidratante. Tarde, 300 ml de água, registro de foto labial e breve reforço labial. Noite, 500 ml de água, suplementação
conforme orientação médica e reaplicação de hidratante antes de dormir. Após essas 4 semanas, você terá um mapa completo de como cor e textura dos lábios refletem seu estado de oxigenação e hidratação, além de um protocolo personalizado que combina intervenções nutricionais, suplementos e cuidados tópicos para manter suas extremidades bem perfundidas e livres de sinais de alerta. Com a adoção contínua dessas estratégias, você fortalecerá de forma duradoura a microcirculação nos lábios e em todo o organismo. A hidratação adequada mantém o volume intravascular estável, facilitando a passagem do sangue pelos capilares mais finos. Os suplementos ômega 3, L-arginina, vitamina C e do complexo B e CoQ10 atuam diretamente no endotélio, aumentando permanentemente a produção de óxido nítrico, restaurando a elasticidade das paredes vasculares e reduzindo a agregação plaquetária. Com isso, diminui não apenas a frequência da cianose labial, mas também o risco de microtromboses e de hipóxia tecidual em regiões distais, que podem afetar coração, cérebro e rins. O uso regular de hidratantes labiais ricos em lipídios naturais sela a barreira cutânea, evitando a perda excessiva de água transepidérmica e protegendo contra vasoconstricção induzida pelo frio ou vento. Já a prática de proteglose com cachecol ou lenço em ambientes adversos mantém a temperatura local sem exigir esforço extra do seu sistema circulatório. Ao mesmo tempo, o monitoramento diário da cor, da textura e da velocidade de retorno ao tom rosado consolida sua percepção corporal e faz do cuidado uma rotina intuitiva, antecipando problemas antes que fiquem graves. No plano metabólico e respiratório, controlar doenças de base, doença pulmonar, obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, anemia com adesão rigorosa à medicação e as orientações de fisioterapia pulmonar e cardíaca reduz a sobrecarga nos capilares periféricos. A aclimatação gradual a altitudes elevadas, quando necessária menos, e a evitação de substâncias vasoconstritivas, como tabaco e bebidas muito geladas, promovem um padrão de circulação mais favorável. Desafio prático imediato. Hoje, ao acordar, reserve 1 minuto para inspecionar seus lábios no espelho sob luz natural. Pressione suavemente o centro com o dedo por 2 segundos e observe o tempo que leva para o tom rosado retornar. Anote o valor em segundos. Em seguida, beba 200 ml de água pura e aplique seu hidratante labial habitual. Dentro de 1 hora, faça novamente o teste e compare o tempo de retorno. Caso permaneça acima de 2 segundos, repita a hidratação e aplique uma segunda camada de protetor labial. Registre essas medidas em um caderno ou aplicativo de saúde. Esse simples protocolo matinal cria um indicador sensível de perfusão periférica, ajudando você a ajustar imediatamente a ingestão de líquidos, a frequência de aplicação de hidratante e a necessidade de suplementos. Com o tempo, esses dados revelarão padrões individuais que permitirão personalizar ainda mais seu autocuidado e garantir que os lábios e todo o seu corpo permaneçam bem oxigenados e livres do alerta vermelho. Antes de adotar essas práticas de forma rotineira, é fundamental considerar condições específicas que podem alterar a interpretação dos sinais labiais ou a resposta aos suplementos e à hidratação. Se você tem doença pulmonar grave, como doença pulmonar obstrutiva crônica avançada, a cianose pode ocorrer mesmo com capilares saudáveis, pois a troca gasosa alveolar está comprometida. Nestes casos, mantenha sempre à mão seu inalador prescrito e, ao perceber arroxeamento persistente nos lábios, utilize imediatamente a prescrição de resgate e descanse em posição semi-Fowler-tronco elevado até a melhora, comunicando seu médico se os episódios forem frequentes ou prolongados. Pacientes com insuficiência cardíaca direita devem monitorar o peso corporal diariamente, pois o acúmulo de líquido pode agravar a congestão venosa periférica e intensificar a cianose. Se notar aumento súbito de 1 kg
ou mais em 24 horas. Associado a lábios arroxeados e edema em membros inferiores, procure avaliação médica para ajuste de diurético. Enquanto isso, aumente temporariamente a ingestão de líquidos apenas o suficiente para manter a hidratação. Mas evite excessos que possam piorar a sobrecarga. Em pessoas com anemia falciforme ou outras hemoglobinopatias, a coloração dos lábios pode variar independentemente da hidratação e da perfusão. Nesses casos, use a observação labial como parte de um painel maior que inclua oximetria e exames laboratoriais regulares. Se você faz uso de anticoagulantes, fique atento a quaisquer pequenas fissuras ou sangramentos nos lábios ao aplicar hidratante. Prefira bálsamos sem ingredientes irritantes e comunique ao seu médico qualquer sinal de sangramento espontâneo. Além disso, em pacientes idosos com pele muito fina ou uso prolongado de corticosteroides tópicos em outras áreas, o tecido labial pode apresentar fragilidade aumentada. Nestes casos, escolha hidratantes labiais com fórmulas mais suaves, sem fragrâncias ou corantes, e realize a aplicação apenas quando necessário, evitando excesso de produto que interfira na respiração ou no paladar. Se houver dúvidas sobre sensibilização, faça um teste de contato numa pequena área do lábio e observe por 24 horas, para registrar e acompanhar todos esses aspectos. Crie um mapa de autocuidado simplificado. Anote diariamente cor labial, tempo de preenchimento capilar, quantidade de água ingerida, suplementos tomados e qualquer sintoma associado ao cansaço, falta de ar, inchaço. Use um aplicativo de notas ou uma planilha para visualizar padrões semanais e mensais, permitindo ao seu médico ajustar doses e estratégias com base em dados reais. Por fim, envolva um familiar ou cuidador no seu protocolo. Ensine-o a reconhecer sinais de alerta menos lábios pálidos demais. Demora de mais de 3 segundos no preenchimento capilar. Fissuras não cicatrizantes. E combine ações imediatas, como oferecer oxigênio suplementar domiciliar se prescrito, administrar água ou bálsamo, e contactar serviços de emergência quando necessário. Essa rede de apoio não só garante segurança, mas também reforça sua motivação para manter as práticas de hidratação, suplementação e cuidados tópicos, transformando o alerta vermelho em um indicador valioso de atenção precoce, e não motivo de pânico. Você já notou alguma mudança na cor dos seus lábios? Conte sua experiência.